sem fim. Sei que sou um pobre viajante e nem mesmo tenho onde dormir, mas eu vou seguindo confiante até chegar à pátria no porvir. Ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás em completa paz. Entrarei no lar de amor sem fim. Ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás em completa paz. Entrarei no lar de amor sem fim. Entrarei no lar de amor sem fim.
Bom dia com Jesus, amém? Com a graça de Deus, estamos em mais um culto de escola dominical. Culto que acontece aqui na Igreja Tabernáculo da Fé, situado na Avenida Bernardo Saião, número 104, no setor Santos Dumont, na cidade de Nazário, Goiás. A escritura desta manhã, vai ser usada nesta manhã, está em Apocalipse, capítulo 3, o versículo é o versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Essa é a escritura que vai ser usada nesta manhã. E o primeiro hino que vamos cantar com a igreja, nós vamos usar o cântico antigo, e é o hino bem conhecido, 167, Minha âncora é Jesus. Mas antes nós vamos fazer uma oração para começarmos. Minha âncora é Jesus. Aqui está em Sol maior. Grandioso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de podermos nos reunir aqui perante o Senhor, perante a Tua Palavra. Ó Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma manhã. O Senhor nos tem ajudado, tem cuidado de nós, tem sido a força da nossa vida, o sustento, que o Senhor nos ajuda, Pai, a sermos persistentes, perseverantes. Dá, ó Deus, aquilo que eu preciso, que cada um precisa. Seja o Senhor mais uma vez por nós esta manhã. Em todos os lugares onde o Teu povo reúne um obreiro ali à frente para trazer a Tua palavra do que o Senhor deixou através do Teu profeta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Minha âncora é Jesus. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Esta âncora é Jesus, veio para me salvar.
Amém. Anisté, abaixa só um pouquinho aí o som do instrumento. Hã? É. Vamos cantar o próximo hino. Volta Jesus. Aqui está Ré maior. 35. Geralmente a gente ouve este hino ser cantado por dupla, ou de irmãs, ou de irmãos. Mas vamos agora com a igreja cantando também este hino. Volta Jesus. Hã? Não lembra dele? Deixa eu só cantar um pouquinho, talvez até a igreja não está lembrando. Volta, Senhor, pro teu povo e venha buscar a tua igreja. Leva-nos para um lugar novo, porque o teu povo é o que mais deseja. Pois neste mundo de dor, nós não queremos mais aqui viver. A grande falta de amor faz desfalecer. Não? Mas deu para pegar um pouquinho? É porque eu puxei mais alto, né? Volta, Senhor, brother. Não pode ficar muito alto, né? Porque o coro já sobe muito. Volta, Senhor, pro teu povo e venha buscar a tua igreja. Leva-nos para um lugar novo, porque o teu povo é o que mais deseja. Pois neste mundo de dor, nós não queremos mais aqui viver. A grande falta de amor faz desfalecer. Volta, Jesus. Volta, Jesus. as trevas dissipares e tu dominares poderosamente, e no teu reino
nós cantemos mais vezes. Amém. Talvez com as irmãs, assim, em dueto, a irmã Glaucia, né? Depois vocês treinem aí também. Próximo domingo, Deus permitindo, já é o nosso dia especial com a igreja aqui em Nazário, com a escola dominical a partir das 9 da manhã, baseado no tema sobre os benefícios e os malefícios que tem trazido o avanço da ciência, a tecnologia e por aí vai, né? É a ciência, resumindo, é a ciência do bem e do mal. E depende de mim, depende da irmã, do irmão, depende da pessoa saber usar, como vai usar, como vai ministrar e administrar. Então nós vamos ver alguma coisa, porque são tantas que poderíamos lançar mão. Nós já demos dicas aí sobre o que o Mombrana mostra na época dele, sobre a televisão, sobre o telefone, o carro, o automóvel. É um benefício que tem sido trazido para a humanidade. O avanço, né? Os meios de comunicação. Quando, nos tempos ainda anteriores, o surgimento de estradas, né, lá em Roma, começou em Roma, surgimento de estradas e etc., já trouxe um grande avanço. Já tem ajudado muito. Antigamente não tinha rodovias, estradas. Já foi um grande avanço. Mas, por um lado, tem sido um benefício. Mas, por outro lado, tem trazido malefícios. Então, nós temos escrituras, nós temos Naum, que viu, no tempo de Naum, ele viu os carros que temos hoje, no tempo dele, o profeta Naum. Ele viu esses automóveis, carros. O profeta Isaías viu avião. O próprio povo de judeus sendo levado por aviões. Até na Bíblia fala dos nossos dias que vivemos hoje. Paulo diz, onde superabundou a graça, superabundou o pecado. Mas na mão de quem está sendo benefício? E na mão de quem está sendo malefício? Né? E às vezes nós mesmos, quando não sabemos usar, nós somos prejudicados. Então é um assunto vasto, né? Mas é bom esmiuçar um pouco ele, e isso vai acontecer, Deus permitindo, nesse próximo domingo. E a mocidade está preparando alguma coisa, do pastor Joaquim Gonçalves, da mensagem, e a gente vai ver alguns vídeos, né, que podem ser instrutivos, e nós só não vamos mostrar, nós vamos falar do malefício, nós só não vamos mostrar as coisas más, né? Porque a internet é como um caixote para você tirar coisas boas ou para você tirar coisas más. Agora depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. Então nós vamos, nesse próximo domingo, então vamos ver isso. E depois da escola teremos um almoço, isso no próximo domingo. E depois à tarde, a partir das 4:30 da tarde, o culto com a mocidade e a igreja. Amém? E após o culto da tarde, o lanche que cada um vai trazer
que você gostaria de trazer, né? Amém? Então, orem nesse sentido, né? Daqui uma semana, se Deus permitir. Então, nós vamos, assim, ontem recebi a notícia pelo nosso irmão Narciso, que o seu filho, irmão Cleito, lá em Barra do Garças, sempre nos acompanha também, se encontra na UTI. Então nós estaremos orando por ele, pelo irmão Cleito. Cleito Matos, né, irmão Narciso, mandar Cleito Matos, nós estaremos orando por ele. E se você tem algum pedido e gostaria de fazer reconhecido a Deus também, faça com levantar de sua mão. Bom, Natanael Venâncio, faria essa oração por esse pedido, né? Irmão Cleiton Matos. Aleluia. Senhor Jesus, amado e bondoso Deus, Pai de toda misericórdia, de toda graça, nós nos aproximamos do Senhor nesta hora, diante do trono da graça, Senhor, crendo, ó Pai, no Calvário, crendo no sangue que perdoa os nossos pecados. Nós não merecemos, ó Deus, que o Senhor nos ouve, mas a graça abriu um caminho para nós. E nós, com fé em nossos corações nesta manhã, podemos aproximar do Senhor, crendo que o Senhor é poderoso, Pai, para ouvir e atender as nossas orações. E nesta hora nós levantamos nossas mãos, ó Pai, em favor do nosso irmão, ó Deus, Cleiton Matos. O nome dele está diante do trono da graça nesta hora. E aqui há muita fé, Senhor, neste lugar. Muito amor nos corações para mover o poder do Senhor a favor dele, ó Pai. E de todos aqueles, ó Pai, que estão necessitados, que estão enfermos, que estão necessitados do teu poder nesta manhã. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e conceda a eles, Senhor, a saúde. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Joined into it. Você tem de nascer nela, não unir-se a ela. And to join in it is blasphemous names. E unir-se a ela é nomes blasfemos. This woman, her power. Esta mulher, seu poder. And you see right now where they're going to take all the people who's got odd ideas about religion and send to Alaska. E vê-se agora mesmo que vão pegar todas as coisas que têm ideias estranhas sobre religião para enviá-las para o Alasca. You've seen that.
Você já viu isso? All of our odd beliefs. Todas as nossas crenças estranhas. And what is it? The council, the World Council of Churches. Que é isso? O Conselho Mundial de Igrejas. And the Catholic has their big to-do going on in the Vatican now. Over there, where they're trying. E a católica está com sua grande comoção que está se dando no Vaticano agora. Lá estão tentando. And all these bishops and so forth, they're trying to come to an agreement to fight communism. E todos estes bispos e assim por diante estão tentando chegar a um acordo para combaterem comunismo. The world fighting communism and only joining up with Catholicism. O mundo combatendo comunismo e só unindo-se ao catolicismo. And it's just like it is today. Here we are, as I said, we're almost bankrupt. E é justamente como é hoje. Aqui estamos, como disse eu, estamos estamos quase falidos. We're borrowing, spending money now on taxes that'll be paid 14 years from today. Estamos pedindo emprestado, gastando dinheiro agora em impostos que serão pagos por 14 anos a partir de hoje. That's how far we are gone. Estamos arruinados a este ponto. Who's got the money of the world? The Catholic Church. Quem tem o dinheiro do mundo? A Igreja Católica. How would it be loaned to the United States? Como seria emprestado aos Estados Unidos? To keep these tobacco and whiskey companies and things. Para continuar com essas companhias de cigarro e uísque e coisas tais. Sure, they'll borrow it from when they do this, sell their birthrights right out to the Roman Catholic Church. Claro que emprestarão, Deus. Quando assim o fizerem, venderão seu direito de primogenitura diretamente à Igreja Católica Romana. We consolidate. Nós nos consolidamos. What's this? Is plain to read a newspaper. Here it is. See? Observe isto bem claro, mais claro do que ler o jornal. Aqui está. Está vendo? They're Methodist, Baptist, Presbyterian, and so forth, call themselves a Church of God, Catholic, and all that kind of stuff. Is this beast power full of blasphemous names? São metodistas, batistas, presbiteriana e assim por diante, chamando-se a Igreja de Deus, católica e todo esse tipo de bobagem. Este poder da besta está cheio de nomes blasfemos. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Nós vamos ver alguma coisa de domingo passado pelo pastor Jonas Felício Pimentel, lendo, baseado em alguma coisinha da mensagem Demonologia, Estado Físico. Vamos lá? Gosto demais dos meus administradores. Gosto demais dos meus administradores. Tenho alguns irmãos admiráveis. Ele cita Bosworth, Buster, Lindsay, Moore, todos, tem 5. Ele cita o 5º, eu não vou falar o nome, eu não dou conta. São homens muito finos, mas tem um certo que quando se reúne um grupo de homens, um tem uma coisa e o outro tem outra. Às vezes é contrário ao que eu mesmo acho. Muitas decisões
têm que ser tomadas através de um grupo de pessoas, às vezes administradores, às vezes diáconos e às vezes a diretoria da igreja. E nós temos que entender que não é tudo o que eu quero que nós podemos determinar que vai acontecer. Depende da opinião da maioria. E a pessoa que não está disposta a ceder uma opinião dela por causa da decisão da maioria, isso não fica bem. Entre marido e mulher, há momentos que nós homens temos que renunciar nossa posição, nossas colocações. Há momentos que a esposa tem que recuar. Por quê? Quando se reúne, então começa a colocar todas as questões. É como aquela historiazinha que pastor Joaquim contou, e ela é contada em muitos ambientes. Uma assembleia dos ratos. Por quê? Eles estavam sendo dizimados por um gato. E o gato, ele tem a pisada muito suave. E quando o rato percebia, o gato estava já pegando ele, né? E como o gato é muito esperto, ele não tinha como escapar do gato. Então fizeram uma assembleia para ver o que podia ser feito. Decidiram que a solução era colocar um guiso, um polaque, no pescoço do gato, porque quando o gato aproximava, então o barulho do guizo era a advertência para os ratinhos saírem correndo. A ideia foi aprovada. Mas de repente alguém levantou uma questão, um deles falou assim: mas escuta, boa ideia, o gato equipado com um guizo, mas quem é o rato que vai ter condição de chegar no gato e colocar esse guizo? Tem muitas ideias, muitas opiniões, que elas deparam com um grande obstáculo. Então a coisa voltou à estaca zero. O irmão Brana cita também aquela questão daquele frango maior, mais bonito do que os demais. Se colocou em cima de um caixote, de uma caixa, e começou a exibir suas penas, sua crista, todo o seu corpo para as frangas. E ele alegando ser o mais bonito de toda o aviário, né? Tudo bem. Mas de repente um franguinho veio de lá correndo e falou: olha, tem uma última notícia. Essa última notícia é que o preço do quilo do frango subiu tantos centavos de dólar. E por isso, amanhã, todos nós vamos sermos sacrificados para sermos vendidos. Então, a administração, o diaconato, a diretoria da igreja,
sempre estão em contato para tomar decisões. E às vezes uma sugestão parece muito boa, mas ela vai deparar com uma situação. E tem muitas coisas que nós decidimos e que podemos experimentar e ver se vai dar certo. E se der certo, continua. E se não der certo, volta ao que dantes era. Isso é muito melindroso entre administradores e a diretoria e o conselho e os diáconos. Devemos respeitar decisões e ações dos diáconos, porque eles sabem por que têm que agir de forma aparentemente estranha, mas para evitar uma situação pior. Então, irmãos, fique sabendo que algumas atitudes de diáconos não significa crueldade, não significa falta de amor, mas você tem que respeitar aquilo que o diácono está fazendo, porque você não sabe por quê. É muito complicado você entrar num assunto na metade dele. E isso é o que acontece quando a gente vê uma tomada de decisão que nós não participamos dos porquês tomar aquela decisão. Amém. Vamos em frente. A minha primeira Bíblia foi a Amém. natureza. Glória a Jesus. É muito bom essa observação. Nós vamos agora ver mais alguma coisinha da mensagem Corpus, a 10ª parte, pelo pastor Joaquim Gonçalves. Vamos lá? O Senhor disse, né? Ele diz: bem-aventurados aqueles que fazem parte na primeira ressurreição. Esses são os membros que formarão o corpo da noiva de Jesus Cristo. Ele vai então na primeira ressurreição. Na mensagem A Fase Presente de Meu Ministério, é outra tremenda mensagem que tem a ver, interlaça, né, com o meu novo ministério. Agora é o 33. Agora eu creio que quando Deus começou a cobrir a terra, talvez a primeira coisa que ele fez foi uma medusa, e daquilo um sapo, e assim por diante. Mas você vê, continuamente isto vai se tornando mais parecido,
e mais parecido a Deus. Veja, a imagem, mas você vê continuamente isto vai se tornando mais parecendo ou parecido e mais parecido à imagem do homem. É que eles confundem, essa é a evolução de Deus, né? E o homem era um reflexo de Deus. Que coisa tremenda. O que foi dado para o homem? O homem era um reflexo de Deus. Deus estava se refletindo no homem. O homem não precisava de mandar cortar uma árvore. Se é que fosse necessário, ele mandava ela sair. Ela sairia. Um exemplo, né? E esta é a razão pela qual o capim se torna evoluído. Talvez o capim. E do capim vem as flores, das flores vem os arbustos, dos arbustos vem as árvores. Por quê? É um retrato da árvore da vida lá, de pé, no outro lado. E tudo nesse lado, que é natural, é uma sombra do sobrenatural, ou do eterno, do outro lado. Então você é elemento do outro lado. E Deus se reflete através de você. Portanto, desde que haja um cristão nascido de novo na terra, e nós recebemos um corpo aqui, como este, é o próprio reflexo daquele que está esperando do outro lado, onde não há morte nem tristeza. Recebemos um corpo aqui como este. É o próprio reflexo daquele que está esperando do outro lado, onde não há morte nem tristeza. E isto é o que faz nossos corações famintos por tal coisa como está. Vem, há algo em nós que chama para fora. Há um fundo que clama. Há algo, é uma característica dos filhos de Deus. Algo que clama, que chama para fora. Nós somente há algo que nos diz que é lá. É lá. Não é aqui. É lá. A minha mãe deixou na sua Bíblia, com sua letra ali, em Miqueias, aos meus filhos: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Ela deixou escrito isso para eu e minha irmã. Nós somente há algo que nos diz que é lá. Lá. É lá. Não é lá no shopping, lá no campo de futebol, não. É lá. Eu creio através destes anos
Eu peço desculpas perante Deus e o povo de ser estúpido e cometer muitos enganos, mas através destes muitos anos eu tenho tido o privilégio de ver muitos milhões de pessoas entrarem no reino de Deus, e sou agradecido ao Senhor por deixar-me guiá-las lá. E eu creio que elas estarão lá naquele dia. Veja, veio nos chamar aqui em 71. Não parou. A morte dele não pôs fim ao ministério. Amém. E está ganhando até hoje. Amém. Até chegar o último. Amém, Moisés. Em sua segunda vinda. Até chegar o último. Glória a Jesus. Nós lemos a Escritura, não? Né? Então vamos ler a Escritura. E após a Escritura, as irmãs Glaucia e Eliane estarão apresentando o hino Palavras de Amor, é o nome do hino. Apocalipse, capítulo 3, o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Podeis vos assentar, que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Então nós vamos ouvir agora o hino com as irmãs Glaucia e Eliane. Vocês vão precisar do pedestal? Se quiserem usar o pedestal para ajudar, né? Dá para... Aguardem um pouquinho para me focalizar a câmera. Faça que eu possa meus inimigos perdoar. Senhor, faça que eu possa com os tristes também chorar. Senhor, mais uma vez eu te peço palavras de amor para levar aos que precisam de ti.
possam saber que sou de Jesus. Senhor, basta que eu possa mostrar ao mundo teu sofrimento. Senhor, mais uma vez eu te peço palavras de amor para levar aos tristes que eu possa numa palavra anunciar. Senhor, faça que eu possa com santidade poder cantar. Senhor, mais uma vez eu te peço palavras de amor para levar ao pobre pecador. Amém. Deus abençoe as nossas irmãs, irmã Eliane, irmã Glaucia. Irmão Brana, mas antes de vir aqui na mensagem, eu vou entrar aqui na mensagem Portas na Porta. Mombrana chama essa escritura a escritura mais patético ou patética que existe na Bíblia. Essa palavra patético, aqui na mensagem a palavra falada é a semente original. Não, mas não vou usar essa aqui agora, né? Apocalipse capítulo 4, melhor dizendo, primeira parte. Mombrana, no parágrafo 50, ele diz assim: e descobrimos a coisa mais patética na última parte da era da igreja de Laodiceia. Jesus, de pé do lado de fora de sua própria igreja, onde ele havia sido colocado para fora, batendo na porta, tentando entrar de volta. Não é isto pecaminoso? Eu acho que esta é uma das escrituras mais patéticas que eu já li. Jesus fora de sua própria porta, e sua igreja o havia colocado para fora, e ele estava tentando voltar apenas para salvá-los. Qualquer homem que abrir, me deixar voltar para a minha própria casa, eu cearei com ele e ele comigo. Não é isto tocante? O Deus do céu, colocado para fora de sua própria igreja, através de seus credos e denominações,
e a forma que eles estavam agindo o colocaram para fora da igreja, aceitaram seu credo. E veja bem, foi colocado para fora da igreja. E uma delas pela forma que eles estavam agindo. Essa palavra patético ou patética, ela quer dizer, você vai encontrar, irmão Brana, mencionando ela 14 vezes até onde ou melhor, 10 vezes, ou 12 vezes, se não me falha a memória, entre as mensagens que Deus deixou através dele. Patético. O significado de patético. Que traduz comoção emocional, piedade, pesar, terror ou tragédia. Que tem capacidade de provocar comoção emocional, produzindo um sentimento de piedade, compassiva ou sobranceira, tristeza, terror ou tragédia. Isso é o que quer dizer a palavra patético. Então, essa situação de Jesus ser colocado para fora, dele se encontrar para fora de sua igreja, é uma coisa que causa comoção emocional, sentimento de piedade, tristeza, terror, tragédia. Foi uma tragédia quando eles o colocaram para fora, o expulsaram da sinagoga e ia lançar num precipício. Depois de Jesus ter dito: hoje tem se cumprido esta escritura diante de vossos ouvidos. Os olhos fitos nele, com os olhos deles fitos nele. Aquilo foi patético. Na mensagem Portas na Porta, o Mombrana mostra aqui no parágrafo 116 que são as coisinhas que deixamos de fazer às vezes. Aquilo rompe toda a corrente, vê você, e nos deixa livres com o intelecto denominacional e esquecemos da palavra de Deus, ou melhor, esquecemos as coisinhas que são as coisas essenciais. Tudo, cada palavra de Deus é essencial. Nada dela, por mais simples, singelo que pareça, nada dela pode ser deixado. Nós temos que tomar cada palavra disto exatamente. Estou à porta, disse Jesus, nesta era de Laodiceia, e bato. Você observou? A única era da igreja que ele foi colocado para fora de sua igreja. Todas as outras eras ele estava dentro da igreja, através dos metodistas e luteranos e assim por diante. Ele estava do lado de dentro na igreja. Mas se referindo à era de Laodiceia, ele está fora. Nossos credos e coisas o tiraram para fora da igreja. Mas ele está ali fora, continua a bater.
Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e lhe darei cura a seus olhos e roupagem, e lhe darei as riquezas do céu, àquele que me ouvir bater e abrir, receber, convidá-lo. Aleluia. E em experiência, eu sei o que isso significa. Em experiência, eu creio que cada irmã que está aqui, irmão, que um dia abriu a porta quando ele bateu e o aceitou, talvez a coisa se tornou mais difícil, mais custoso, mas hoje eu tenho ele comigo. Aleluia. Aí o irmão Brana fala de um artista, a partir do parágrafo 118, até o 123. Ele fala de um artista que pintou um quadro. E é claro, esse quadro foi levado diante dos críticos, para ser avaliado diante dos críticos. É como a igreja tem que passar pelo quadro de críticos, diz o profeta. Nós seremos chamados santos, roladores, nós seremos chamados de tudo. Mas se você puder simplesmente segurar a sua posição em Cristo, então algum dia Ele nos levará para a galeria da fama. Mas primeiro temos que suportar a crítica. Quem gostaria de suportar a crítica por amor a esta palavra? Por amor a esta causa? Por amor a Cristo? Eu sou um dos tais. É você um dos tais? Um dia, quando fomos batizados, descemos as águas para sermos batizados em seu nome, receber o nome dele no batismo. Foi mencionado, você está disposto a dar sua própria vida, você está disposta a dar sua própria vida por amor a esta declaração? E você diz sim, ou estou disposto, estou disposta. Sim, a maioria das vezes diz sim. A gente sempre observa a sinceridade de cada irmã, irmão, quando vão se casar, diante do pastor, diante da igreja, diante da sociedade, diante da lei. Aquela sinceridade por parte dela, por parte dele. Quando é perguntado, você toma ele, é de gosto, e a resposta sempre é sim. Já vi casos, isso é muito raro, mas tem acontecido, porque o irmão Brana diz que é um direito que pertence à mulher, é um direito que Deus deu para ela, poder dizer sim e também dizer não. Já aconteceu da moça, na hora dela dizer sim ou não, os convidados ali, muita gente, mesmo que o rapaz tenha dito sim, ela diz não.
E já aconteceu, às vezes, dizer não e sair embora. É um direito. Porque ela viu em tempo que a coisa ia ficar feia na sua vida de casado. Isso tem acontecido às vezes diante do juiz e às vezes diante do sacerdote, do ministro, do pastor. Mas é um direito. Mas, não sabendo, a maioria das vezes, dizendo sim um para o outro, não sabendo o que virá, o que vão passar, o que vão enfrentar. Sempre a gente procura lembrar, quando você estiver desgostoso com ele, com ela, lembra-se disso. Foi a minha escolha. Ela foi a minha escolha. Ele foi a minha escolha. Porque haverão, não vai ser um mar de rosas, arco-íris ali com colorido, passarinho voando, borboletas por ali, tudo verdejante, águas tranquilas, podendo escutar o burburo da cachoeira. Vai haver momentos de contradição, contrariedades, momentos que você vai ter que ter paciência, compreensão, e às vezes vai faltar de um lado, vai faltar de outro. E agora, irmãos, e com Deus? Quando você diz, eu estou disposto, quando foi perguntado, está você disposta a dar sua própria vida? Sim. Não sabendo o que virá. Águas amargosas, deserto. Tempos de contradição, tempos trabalhosos, tempos custosos. Então esse artista aqui, Tom Mombrano dizendo aqui, nós seremos chamados santos roladores, nós seremos chamados de tudo. Fanático, enjoado, enjoada. A presença daquele homem ali, daquela certa igreja, só a presença dele já incomoda a gente. Mas se você puder simplesmente segurar a sua posição em Cristo, isso não vai depender de ninguém. Se você puder segurar a sua posição em Cristo, então, algum dia, Ele nos levará para a galeria da fama, da sua fama. Mas primeiro temos que suportar a crítica. Aí está onde a minoria de nós, está de pé. Aí está onde isso mostra
Aquele que não suporta a correção é um filho ilegítimo e não um filho de Deus. Não importa o quanto ele se una a uma igreja, e seja o que for que ele fez, se ainda faz, se ele não pode suportar a punição, ele é ilegítimo. E ele não é um verdadeiro filho de Deus. Mas um verdadeiro, genuíno filho de Deus não se importa pelo que o mundo diz. Tudo mais é secundário. Ele tem sua mente em Cristo e isto determina tudo. Sim, seja o que for que Cristo disser para fazer, ele faz, seja onde for que o Cordeiro vá. Eles estão com ele em qualquer parte. Então você vê a sua aparição, a sua presença e o que ele faz. Ele está sempre com seu povo, a sua noiva. Ele a namora. Em algum dia haverá as bodas do Cordeiro. E com certeza, se você também permanecer, você estará lá. Mas o irmão Branham diz, aí está onde a minoria de nós está de pé. Você é uma dessas minorias que está de pé, lutando por cada polegada do terreno, não importando o que vem ou o que vá, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E este artista, o irmão Branham tentou lembrar o nome dele aqui, mas eu também não pesquisei, mas com certeza eu já vi esse quadro, uma réplica desse quadro, mas não me lembro também, e não cheguei a pesquisar o nome dele, mas se pesquisar, vai achar. Este artista, quando isso passava pelos críticos, um punhado de críticos se ajuntavam ao redor deste artista. Eu não me lembro de seu nome. E é um quadro, mas ele vai mencionar o quadro aqui. E aí o irmão Branham lembra também de Miguel Ângelo, mas ele esculpiu foi um monumento de Moisés. E este artista, sua tela é de destaque, disse, não tenho nada a dizer contra o quadro, ele disse, porque ele está segurando uma lanterna lá no quadro, ele desenhou assim, alguém segurando uma lanterna em sua mão, que ele venha também na escuridão da noite, ele diz. E então ele está à porta, com sua cabeça, seu ouvido. Então, está certo de não perder o chamado. Ele tem seu ouvido voltado para a porta. E ele está batendo na porta, ele disse. Então foi assim que o artista desenhou. E aqui o artista disse que era Jesus, com uma lanterna na mão, na escuridão da noite, com sua cabeça, seu ouvido, próximo à porta, chamando, voltado para a porta e batendo na porta. Mas aí o crítico disse, mas sabe, senhor, há uma coisa que esqueceste em sua tela. E o artista levou um tempo de sua vida para pintar aquilo, ele disse. O que foi que eu esqueci, senhor? Ele disse,
Não importa o quanto ele bate, vê, você se esqueceu de colocar o ferrolho nela. Não há ferrolho na porta. Olha lá o quadro que você pintou, desenhou. Jesus ali com a lanterna no meio da escuridão, né? Batendo na porta. Esse não me lembro, era o homem do lado de dentro, né? Com a lanterna no meio da escuridão, ouvindo, e Jesus batendo na porta. E foi isso. Consertando. O desenho foi assim, um homem que estava com a lanterna na mão no meio da escuridão, ouvindo, e Jesus do lado de fora batendo na porta. E na porta não tinha ferrolho. Ora, toda porta tem que haver um ferrolho, tem que haver um trinco, não é verdade? Mas o crítico fez essa observação. O quadro ficou, como que ele dissesse, perfeito. Mas tem um arranhão ali, está faltando ferrolho na porta. Aí o artista disse: "Oh", disse o artista, "eu pintei assim." "Veja, senhor", ele disse, "o ferrolho está do lado de dentro. É a gente que abre a porta. A gente abre a porta. Ele está batendo. Mas quem tem que abrir a porta é a gente." Oh, para que um homem bate na porta do outro. Ele está tentando entrar. Ele tenta entrar, ele talvez tenha algo que deseje lhe dizer ou conversar com você. Ele tem um recado para você. E essa é a razão pela qual as pessoas batem na porta de outras. Elas têm alguma razão para fazê-lo. Aquilo não pode acontecer sem um motivo. Você não iria à casa de alguém a não ser que houvesse uma razão para ir. Se não houvesse nada para visitar, levar-lhe um recado ou algo, alguma razão para um homem ir e bater na porta do outro. Onde há uma pergunta, tem que haver uma resposta. Não poderia haver uma pergunta sem uma resposta. Então é isso que procuramos na Bíblia. Estas perguntas do dia, a Bíblia tem a resposta. E Cristo é aquela resposta. Aí o Mombrana vai falar aqui de muitas pessoas importantes que têm batido em portas. Às vezes chegado em horas inapropriadas, mas como era bem conhecidos, e sua importância, então, não importava a hora em que chegavam, mesmo que estivesse cansado, e ali abria a porta, ao ponto até de perguntar: o que o senhor deseja, ou a senhora deseja, se fosse a rainha, né, da Inglaterra, por exemplo. E ali devagarinho até a porta, e abriria a cortina. Há portas que, principalmente lá nos Estados Unidos, em muitas portas tem uma cortina. Há portas que tem esqueço o nome daquilo. Como é que chama aquilo? Hã? Não, um negocinho assim de ver o outro lado, mas pequenininho. Hã? Olho de lobo? Olho de lobo. Hã? Olho mágico. Eu não chamo olho de mágico, o irmão Narciso conhece como olho de lobo. Aí olharia, aproximaria devagarinho, olharia do outro lado.
E ela, né, diria: meu querido, meu marido, levante depressa. Qual o problema? Quem está aí de pé? É o presidente, é o governador, é o fulano de tal, é fulano de tal. Que fosse bem conhecido, importante, considerado importante. E às vezes abriria com certeza e convidaria para entrar e até perguntaria o que você traz para nós a essa hora, o que podemos fazer. A ver se aquele homem, né, disser: vai lá e pula do penhasco. Olha lá que talvez pularia, né? Agora Jesus, aqui o irmão Branham disse, no 141, portas na porta, a pessoa mais importante de todos os tempos, Jesus Cristo, bate em nossa porta e ele é rejeitado. Mais do que todos os reis e potentados que já existiram. E você pode aceitá-lo e sair e dizer algo sobre isso. O mundo de fora riria em sua cara. Quem mais do que Jesus Cristo poderia vir à sua casa? Quem poderia bater à sua porta maior que Jesus Cristo? Quem poderia fazer isto? O Filho de Deus. Quem poderia bater a sua casa? Quem seria mais importante? Mesmo assim ele bate dia após dia. E se você até mesmo recebê-lo, você é chamado de fanático. Então veja como o mundo conhece os seus. Isso é certo, mas agora ele não viria a não ser que ele tivesse uma razão para vir. Aleluia. O tempo vai ficando curto, mas aqui na mensagem, Deus permitindo, a gente pode voltar aqui, dar continuidade aqui na mensagem. A palavra falada é a semente original. Parágrafo Parágrafo 110. Parte do 110, né, para continuar o 101. Mombrana falando duro contra o sistema religioso. E foi isto o que o Pentecostes fez com os protestantes. Ela se casou na Federação de Igrejas. Ela se denominou, e onde ela está? Exatamente como Israel estava colocado para fora por ambas, fornicações espirituais e fornicações literais. Deus a recusou dali em diante. Mesmo aqueles filhos que se tornaram samaritanos foram amaldiçoados. É isso correto? Claro que ela foi. Jeová a colocou para fora. A palavra falada é a semente original. Parte do parte do 100. Agora 101. A noiva de Cristo fez o mesmo.
misturou sua semente denominacional e colocou Cristo, seu marido, desposado para longe. Que aqui na mensagem, o irmão Brando fala que houve algumas noivas, falando da noiva, algumas noivas que rejeitaram, misturaram com o mundo denominacional, mas a última não misturará. E Jesus fala assim, se possível ela seria enganada, mas não pode ser enganada. E vocês, grupos de pentecostais amarrotados, qual o problema com vocês? Em Apocalipse 3, verso 20, encontramos na profecia Jesus Cristo fora da sua própria igreja, nesta era de Laodiceia, batendo na porta, tentando voltar. O quanto mais patético da Bíblia, ou melhor, o quadro mais patético da Bíblia, que deveria causar comoção emocional. Tristeza. O que ela faz, ou ela fez, ela tomou a prostituição. Quando Jesus vem para que ele está batendo, Jesus volta para receber sua noiva. E quando ele bate, o irmão Brana bate na porta, ele estava aferrolhado do lado de fora. Ora, você não pode entrar aqui, você não pode fazer um reavivamento. Deixa-me ver seus documentos de ordenação. Um homem cheio com o Espírito de Deus, a real verdade de Deus, a palavra de Deus manifesta em seu ministério. Você não pode dizer nada contra ele, moralmente ou nada. Quem pode acusá-lo disto? Vem para a denominação. Ora, ele não é um unicista, ele não é da Assembleia, da Batista, do Tabernáculo da Fé. Ele é trinitariano, ele não é trinitariano, ele é da Assembleia, ou é da Batista, ou do Tabernáculo da Fé, etc. Vocês, pobre grupo de ilegítimos, que vergonha. Deus está do lado de fora, mas o que João disse, aquele último mensageiro ali antes de sua vinda, ele é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Não venha você dizendo, nós pertencemos a isso e nós pertencemos àquilo. Deus pode dessas pedras levantar filhos a Abraão. Enquanto seguimos agora, como eu amo isto. A noiva de Cristo, tal como a noiva de Adão e todo o restante, misturaram a semente e colocaram Cristo para fora de sua denominação. Claro que o fez. Ela com certeza o fez. Ela recusou Deus como seu esposo, como Eva o fez. Aceitou as ervas daninhas da mentira mortal de Satanás. Como resultado, em defunto, uma igreja formal tem nascido dela. Mas essa noiva, aleluia, essa noiva não rejeitou, não virou as costas, não misturou com o mundo. Por isso Jesus disse, se possível ser enganados, mas não é possível. Deus tem uma noiva que não misturou com o mundo. Aleluia! E nós somos agradecidos por estarmos nesta noiva, por sermos parte dessa noiva. Quantas noivas por aí misturaram? Mas tem uma que não misturou. Aleluia! Nós vamos ficar de pé. Glória a Deus. Nós não viramos as costas para Ele.
Grandioso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, que o Senhor abençoe, ó Pai, cada irmã, cada irmão, o almoço de cada um, que o Senhor seja com cada um durante mais esse dia. À tarde, ó Pai, a igreja estará reunida para acompanhar com a igreja em Goiânia. Eu estarei com a igreja lá em Palmeiras. Que o Senhor continue com as suas bênçãos sobre nós. Dá-nos a força, a graça, o sustento que precisamos, ó Pai, para perseverar, persistir no caminho, sem voltar atrás, sem olhar para os lados, mas mantendo os olhos no Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, ó Deus, que muitos estão olhando para os lados, procurando atrações. E lá no deserto, na África, tem um lugar lá que há certas flores que chamam a atenção dos turistas. E eles saem para tirar fotos, fazer filmagem, e não conseguem mais encontrar o caminho de volta. Eles são atraídos e não conseguem, morrem lá com as suas máquinas fotográficas, suas filmadoras, morrem lá no deserto, porque saíram do caminho, ó Deus. Mas, ó Deus, que o Senhor nos ajude a manter no caminho, que o Senhor nos guarda, Pai, das atrações, da glória do mundo que tem chamado a atenção de alguns crentes. Mas nós queremos manter os olhos no Senhor. Aleluia, manter na estrada. É o que procuramos fazer, temos feito até aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Aleluia. Deus vos abençoe. Deus abençoe também os que estiveram conosco através da internet. Não foi possível mencionar o nome de vocês, que o celular está sendo usado, e o outro celular eu precisei usá-lo para acessar o busca, né? Despeça da sua irmã, do seu irmão, e volte com essa bênção no seu coração. Deus vos abençoe, continue abençoando. Vão com Deus. Aleluia. Amanhã, culto de oração e adoração. Quarta-feira, culto de pregação da palavra. Aleluia.